6h15, vamos às ruas de Limeira. Tony Castro ao vivo, direto das ruas de Limeira, com mais informações. Segurança pública é o assunto, né? A população que teme por novos ataques que podem acontecer em todo o estado de São Paulo e podem acontecer em Limeira. Alô, Tony. Alô, Thiago Cardinale. Estamos aqui na base do Jardim Vista Alegre, local que já foi palco, já foi o lugar onde o ataque aconteceu, e amanhã, né, a repercussão desse caso do senhor Gibi, que seria o criminoso responsável pela morte do policial militar aqui em Limeira. Amanhã o julgamento no fórum que vai parar a cidade de Limeira, Cardinale. Pois é, a movimentação no Fórum de Limeira nesta quinta-feira para o julgamento do Gibi, né? E você na base da Polícia Militar da Vista Alegre, e a Polícia Militar, não só aí da Vista Alegre, mas de toda a cidade de Limeira e de todo o estado de São Paulo, que está preparada, e houve inclusive, né, essa reunião do governador do estado com o ministro da Justiça, porque realmente o assunto é muito grave, né? A polícia que teme por novos ataques que possam vir a acontecer, é realmente um assunto de gravidade. E vamos ver as imagens do Tony durante a madrugada, as imagens que o Tony gravou durante a madrugada dos ataques que continuam acontecendo em São Paulo, não é, Tony? Não falou não. Vila Brasilândia, na Zona Norte, Gardinali, onde eu pude testemunhar, né, praticamente ali, ó, do lado tudo das pessoas baleadas, tiros que vieram, que sabe de onde, 3 pessoas mortas, os tiros que acabaram atingindo jovens, trabalhadores. Era um protesto que estava acontecendo e de repente um tiroteio, rajadas de metralhadora, pistola, uma confusão, gente caída, tudo escuro porque um ônibus bateu e estourou o transformador. Foi um verdadeiro caos da Zona Norte, na Vila Brasilândia, local, Thiago Cardinale. Acredite se quiser, será palco da próxima novela da Rede Globo, do Valdir Carrasco. Vai fazer nos moldes da Vista Brasil, que fez muito sucesso, vai fazer uma novela na Vila Brasilândia, Cardinale. Mas vai fazer sucesso a novela, porque a novela vai ter tiro, vai ter muita ação. A novela, né, Tony? Vai ter tiroteio, vai ter perseguição, carro de polícia. Vai dar ibope na Globo, então, essa novela aí, que vai ter muita ação a novela. Vai ter, viu? Até as gravações vão ser bem complicadas, mas nos moldes lá como aconteceu no Rio de Janeiro, e agora a nova novela da Globo, né, que é Salve Jorge, que é feita lá no Morro do Alemão, e a próxima vai ser na Vila Brasilândia, esse local onde você está conferindo aí como foi a madrugada de ontem, onde eu estive, e os tiroteios, as pessoas baleadas, que a gente pode conferir nessas imagens, né, Cardinale? Pois é, Tony, e daí você está correndo no meio da rua, como é que foi que tudo aconteceu, hein, Tony? Tudo aconteceu porque no dia anterior teve um acidente com um rapaz que morreu, um acidente de moto, seria uma moto roubada, ele tentou roubar a moto e morreu. Ficou ali 14 horas para poder retirar o corpo na avenida ali próxima onde aconteceu toda essa confusão. Daí, alguns irmãos, parentes, amigos se reuniram em torno de 90, 100 pessoas e começaram o quebra ônibus, quebra tudo, e incendeia, e aquela confusão, atira pedra na polícia, e no meio dessa confusão toda eles tomaram um ônibus sequestro e perderam o controle, bateram no poste, atropelaram 3 pessoas, mataram um senhor de 65 anos atropelado pelo ônibus, arrebentaram com tudo e de repente tiros e mais tiros, uma verdadeira guerrilha urbana na Vila Brasilândia, em São Paulo, Cardinale. Ô Tony, ontem teve toque de recolher em São Paulo. É verdade que houve aquele toque de recolher, que é quando os bandidos, né, de maneira extraoficial, né, de maneira informal, mandam aquele recado para que os comerciantes baixem as portas. Teve toque de recolher ontem em São Paulo? Então, inclusive, escolas colocaram avisos escritos pela diretoria da escola, nesse bairro da Vila Brasilândia, na Zona Norte, dizendo que, a mando aí de um toque de recolher, não haveriam aulas. O comércio, que eu pude testemunhar, que fechou mais cedo, sim. Os comerciantes baixaram as portas na Zona Norte e Vila Brasilândia. Existe, sim, um clima muito tenso. Os próprios policiais militares
de São Paulo estão comentando que um dos motivos de toda essa confusão seria a transferência de líderes da facção criminosa para presídios de segurança máxima, como o senhor Gibi, né, Tiago, que amanhã vai parar de beira no fórum, porque o Gibi, que seria responsável pela morte, inclusive de policiais, militares, também aqui do ataque a essa base do Vista Alegre, onde eu estou, o senhor Gibi, amanhã vai ser ouvido no fórum de Limeira, Gatinali. Então, justamente é o assunto da cidade. Nós estamos em cima do fato, é o assunto da cidade. Está aqui, acusado de matar policial, o Gibi do PCC vai a julgamento amanhã. E é justamente essa discussão, não é, Tony? Porque os líderes do PCC, eles não querem ser transferidos para locais distantes, né, Tony? Não querem, e agora é ponto de honra para a Justiça, o ministro da Justiça que veio a São Paulo se reuniu com o secretário de Segurança Pública e também com o governador Alckmin, e que o plano traçado é esse: transferir e colocar enjaulados dos líderes da facção criminosa bem distantes, seria lá no Rio Grande do Norte, no presídio de segurança máxima. E esses líderes dessas facções aí que, pelo jeito, não vão gostar de ficar isolados, incomunicáveis, e tudo isso aí está gerando um alerta geral para todas as bases e todos os carros de polícia que estão em alerta máximo contra atentados, Gardinali. Ô Tony, eu estou mostrando aqui imagem, fotografia que está no Jornal de Limeira de hoje, de um ônibus que foi incendiado no ano de 2006. O ônibus da Rápido Sudeste, nos ataques do PCC a Limeira. E você presenciou ontem um ônibus em São Paulo pegando fogo também. Então esse aí é o modus operandi, é o estilo, né, de ataque dos integrantes do PCC. Está aqui a imagem do ônibus queimado de Limeira e você acompanhou o ônibus queimando lá em São Paulo, né, Tony? Em São Paulo foram mais de 10 ônibus despedrados, tudo arrebentado, botavam fogo, tentaram botar fogo em outros ônibus, a polícia chegava, correria, tiro de bala, de põe mais do ônibus aí, ó, verdade, que o Tony gravou. Tiro, e as pessoas baleadas no meio dessa guerra, trabalhadores, pessoas que acabam sendo atingidas, e foram pelo menos mais 7 mortos essa noite, Gardinali, em São Paulo. E agora aqui em Limeira, o alerta geral, o alerta máximo que os policiais militares de Limeira e região estão vivendo num momento muito tenso de segurança pública, Gardinali. Ô Tony, vamos ver então às 6h23. Coloca pra mim aí a parte 2 aí, o Tony conversando com o motorista. 6h23, o Tony Castro no local onde tudo aconteceu, às 6h23. Vamos ver o que aconteceu lá em São Paulo e o Tony já volta comigo ao vivo às 6h23. Coloca aí em cima do fato. O motorista chora. Tragédia que você não pôde evitar. Tomaram o ônibus de você? Tomaram o ônibus de mim. Tinha mais de 100, tinha mais de 80, 90 pessoas entraram dentro do ônibus, começaram a apedrejar os ônibus, mandaram eu descer urgente, eu nem peguei minhas coisas, desceram com o ônibus daqui de cima. E foi quando ele veio colidir aqui com o rapaz na moto. Atropelou a moto? Atropelou a moto e bateu no poste aqui. E atropelou 2 pessoas? Atropelou eu nem estou sabendo o que está acontecendo. Uma pessoa estava na moto? Tinha 2 pessoas, acho que estava ele e acho que estava a esposa dele. Acho que na moto? Isso. Tem 2 pessoas? Isso, E que eles falaram o que pra você na que tomaram? Mandaram descer, eles falaram ele muito violento, tacando pedra, estourando para-brisa, estourando todos os ônibus, tacando muita pedra. E mandaram eu descer, desce, que a gente vai tacando muita pedra. Eu tive que puxar o maneco do ônibus e correr, porque muita pedra. Aí o ônibus veio Aí eles subiram no ônibus. Não, o ônibus não desceu sozinho. Subiu um no volante e subiram mais de 20 dentro do veículo. Tomaram o ônibus e desceram com o ônibus aqui. Aí atropelaram, bateram no poste. Isso. E ali o que você viu é um homem e uma mulher? Ali tem um homem, né? Agora a mulher parece que não sei o que aconteceu. Ali no caso tem um homem. O homem morreu. O homem entrou em homem. Por que você chora? Sabe, é tanta coisa, muito descaso com a gente, sabe?
Eu acho que a gente trabalha praticamente sozinho na rua, a gente não tem ninguém por a gente. É isso aí, a verdade é essa. Sai de casa e... Aqui a gente só pede só a Deus, só. Motorista do ônibus, uma vítima ali, o rapaz, um homem que morre. Resgate tentou salvar a vida do rapaz, mas o rapaz morreu depois de ser atropelado pelo ônibus. O motorista inconsolável, teve o ônibus tomado. Você era cobradora? Como é que foi? Chegaram, foram tomando? Chegaram, invadiram o ônibus, jogando pedra, mandou nós descer, jogando pedra, e a gente ainda não conseguimos correr de dentro do ônibus. O rapaz sentou no volante e saiu com o ônibus. E na hora a senhora pensou em quê? Sei que a gente ia morrer, né? Porque tudo jogando pedra, as pedras grandonas, jogando na gente lá. Qual o nome da senhora? Sandra, E agora, Sandra, vai continuar trabalhando? tem que continuar, né? Pedir a Deus e continuar. A gente precisa dar comida pra família, né? Fazer o quê? Parar não pode, vai viver do quê? Qual o seu nome, motorista? Valcleto. Valcleto. Tragédia, né? Um rapaz morre dessa forma, hein? Os policiais militares que agora observam o corpo do jovem que foi atropelado pelo ônibus. Essa tragédia aqui na Vila Brasilândia, na zona norte de São Paulo. Vamos voltar ao vivo com o Tony Castro, 6h27. Ataques do PCC na cidade de São Paulo. Todo o estado em alerta. Ô Tony, o depoimento desse motorista, ele tá aterrorizado, porque eles chegam, tomam um ônibus, não tem muita conversa, né, Tony? Já tomam um ônibus, taca fogo, é uma coisa muito rápida, né? Tudo muito rápido, Thiago. Você tá vendo atrás de mim aqui essa base do Vista Alegre, Carina? Você tá vendo a base aqui atrás de mim, né? Eu tô vendo aí a base do bairro Vista Alegre, ao vivo, às 6h27, base da Polícia Militar aí no bairro Vista Alegre. Gardinari, o que acontece? Eles chegam em grande número, jovens, vão invadindo, quebrando, ameaçando, e simplesmente eles tomam o ônibus e ameaçam, roubam o dinheiro do caixa do ônibus. E policiais militares que estão de prontidão total, aqui em Limeira inclusive. E policiais militares que já perderam a vida. E o criminoso, né, o tal do senhor Gibi, que vai parar de ter amanhã no fórum. E o soldado que perdeu a vida, tem até uma placa aqui dentro da base, uma placa em homenagem ao policial militar. Segundo o que foi apurado, ele foi o responsável pela morte do policial militar, e o soldado Rômulo Henrique, e a placa aqui de homenagem foi o que restou desses ataques em 2006. Só ficou aqui a placa de homenagem ao policial militar, eles que são vítimas neste momento aí de insegurança pública, Gardinari. Quer dizer, aí então é a placa em homenagem, né, ao Rômulo. Agora, o que não pode acontecer é a morte do Rômulo ser apenas mais uma nas estatísticas dos ataques e destas mortes que estão acontecendo em todo o estado de São Paulo, né, Tony? Nós estamos mostrando ataques da cidade de São Paulo na véspera do dia em que o Gibi será trazido ao Fórum de Limeira para ser ouvido, um mega esquema vai parar o centro de Limeira nesta quinta-feira para que o Gibi seja ouvido neste julgamento pela morte do policial militar. E o que nós estamos acompanhando, as imagens gravadas pelo Tony Castro na cidade de São Paulo, na capital paulista, é imagem de guerra, né, Tony? Isso é uma verdadeira guerra, as pessoas estão desesperadas. Eu vi ali uma senhora com uma criança, você gravou no momento que ela passava desesperada, assustada, no momento em que tudo estava acontecendo, o corpo do rapaz ali ao lado, é uma imagem de guerra, é guerra urbana, né, Tony? Verdade, uma verdadeira guerra, Thiago. Nós que fomos pro Iraque,
para a guerra do Iraque, só que na verdade aqui a gente acaba vendo tragédia maior aos nossos pés, como os baleados, jovens, um tinha acabado de chegar do trabalho, foi na academia, apareceu ali para ver o que estava acontecendo, jovem de 21 anos, o que aconteceu, Gardinali? Foi metralhado e aos meus pés caíram 3 baleados da Vila Brasilândia, uma verdadeira guerrilha urbana em Limeira que está atenta. Agora, esse julgamento desse líder de facção criminosa que deixa todo o setor de segurança pública de Limeira em prontidão, Gardinali. Ô Tony, você também flagrou o momento da chegada do resgate no local, né? Nós temos essa imagem, né, Tony? O resgate, Gardinali, que veio socorrer 3 pessoas que foram atropeladas por um ônibus que foi tomado de sequestro pelas pessoas que estavam protestando, bateram no poste, estouraram toda a energia elétrica, toda a região que ficou sem energia, e tudo isso aconteceu deixando um senhor de 65 anos morto, atropelado pelo ônibus, e também pessoas feridas nessa noite de terror na zona norte de São Paulo, onde eu estava lá e fui testemunho dessa guerrilha urbana que acontece em São Paulo, Gardinali. Nós vamos mostrar na sequência, policial militar machucado, o momento da chegada do resgate e os preparativos da polícia para receber Gibi, um dos líderes do PCC, acusado pela morte de um policial militar em Limeira. A placa está aí, na base da Vista Alegre. Nós vamos voltar com Tony Castro às 6 da tarde, 32 minutos.